Oi, maravilhosas! Como é que vocês estão? Vim aqui hoje com a tão esperada aula da Clutch Ripple. Para quem estava ansiosa, chegou o grande dia. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Pratiquem, voltem aqui nos comentários para me contar o que vocês acharam, tá? Essa é aquela bolsa super versátil que dá para vocês usarem com um lookzinho mais formal ou até mesmo um casual. Só é alterar a forma de uso da bolsa, tá? Então, eu sempre gosto de trazer essa proposta aqui de alça pra gente intercalar, né? Que é um lookzinho mais formal, mais clássico, usa ela como uma clutch, né? Só é remover as alças. Ou até mesmo um look mais casual, usando ela de forma transversal ou a tiracolo, né? Aqui eu tô... Mas eu vou deixar algumas fotos depois pra vocês verem como é que fica. E eu quero ver vocês praticando, eu quero ver vocês fazendo essa bolsa e me marcando, ou até mesmo voltando aqui nos comentários para me contar o que é que vocês acharam dessa bolsa, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar, não só de fazer, mas também o resultado, que fica muito lindo. Olha que trama perfeita, gente. Eu amei, chiquíssima, chiquíssima. Então me contem depois, tá? Um beijo, aproveitem a aula e vamos lá pro passo a passo. Bom, meninas, e o material necessário para a gente produzir essa belezura de clutch são, basicamente, uma agulha, né? Essa daqui é de 5 milímetros. Eu vou utilizar ela porque ela é compatível com esse fio que eu escolhi. Eu vou usar esse fio de malha extra premium da Fischer Fios, tá? 25 milímetros ele tem de espessura. E as sugestões de agulha para utilizar com ele é de 5,5 a 8. Certo? Vamos precisar também de uma tesoura, uma agulha de tapeceiro, que não é indispensável, mas eu gosto muito dela para ajudar nos acabamentos. Dá para fazer a bolsa sem ela também, tá, gente? Um fecho e argolas articuladas para quem quiser colocar uma alça mais longuinha, tá certo? Uma alça tiracolo, uma alça transversal, aí vai precisar da argola articulada. Do contrário, só a clutch mesmo já vai brilhar com ela, tá? E o fecho para a bolsa pode ser também um fecho imantado, tá? Mas eu quero usar esse daqui para ver como é que ela vai ficar, beleza? Então, vamos lá pro passo a passo. Bom, meninas, resolvi mudar de cor, acho que vai ficar lindo nesse tom areia. É o mesmo fio, tá? Tem a mesma espessura, é a mesma marca, tudo a mesma coisa, só mudou a cor, tá bom? Nós vamos começar o nosso trabalho com o nozinho inicial, tá? Eu gosto de pegar o fio com o polegar e com o indicador, venho com a agulha por trás do fio, tá? Seguro ele aqui atrás, ó. Dou um giro e laço o fio, seguro aqui no nozinho e puxo. Tá pronto o nozinho inicial, certo? Puxa aqui um pouquinho para prender o nó e vamos seguir fazendo 55 correntinhas, tá? A correntinha, a gente passa a agulha por baixo do fio, laça ele lá atrás e traz pra frente. Passa a agulha, laça o fio, traz pra frente. Passou, laçou e trouxe. Certo? Vamos fazer aqui 55 correntinhas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos seguindo, tá? Até completar 55. Bom, meninas, finalizei aqui 55 correntinhas. Dou uma esticadinha assim para os pontos ficarem todos acomodados, tá? E agora nós vamos tecer mais 2 correntinhas. Então, 1, 2. Por que essas 2 correntinhas? Elas são as correntinhas de subida. Se nós fôssemos trabalhar pontos baixos aqui, nós iríamos só subir uma corrente, que é a subida do trabalho. Mas como nós vamos iniciar com pontos meio altos, então a altura do ponto meio alto geralmente são 2 correntinhas, então a gente faz essa altura. Então é por isso que é 2 correntinhas para subida, tá? Então vamos lá começar a trabalhar meio pontos altos. A gente faz o seguinte, vamos trabalhar nessa primeira carreira, nesses gominhos aqui de trás, tá? Nesses elozinhos aqui de trás da trancinha. Nós temos a trancinha, certo? Com 2 alcinhas, mas nós não vamos trabalhar nenhuma delas. Vamos para aqui para trás, trabalhar nessas alcinhas aqui, certo? Então, vamos lá. A gente tem uma corrente, outra, e vamos pular aqui atrás, ó. As 2 alcinhas, no caso, os 2 elozinhos das 2 correntes de subida. E vamos trabalhar nesse terceiro elo, tá certo? Então, pulo o primeiro elo, pulo o segundo e venho no terceiro. Vou dar uma laçada na minha agulha, tá? Introduzo a agulha no terceiro elo aqui atrás, para fazer o nosso primeiro meio ponto alto. Laço o fio, trago aqui por dentro, dou uma altura do ponto e já tiro tudo,
certo? E aí, nós vamos continuar em cada elo, tá? Laço o fio, introduzo no elo de trás da correntinha, laço ele lá atrás, trago pra frente, dou altura e tiro tudo, tá? Vamos trabalhar aqui 5 meio pontos altos, ok? Então, 1, 2, lacei, introduzi, lacei novamente, subi, lacei e fechei, certo? Lacei, introduzi a agulha no elinho de trás, lacei o fio, trouxe pra frente, dei a altura, lacei e tirei tudo. Nós temos 1, 2, 3, 4 pontos meio altos. Temos aqui 4 pontos e vamos para o nosso quinto ponto. Lacei, introduzi a agulha no elinho de trás, lacei lá atrás, dei a altura e fechei o ponto. Certo? Trabalhamos aqui 5 meio pontos altos, tá? E agora, nós iremos trabalhar 5 pontos baixíssimos. Então, será sequências de 5 meio pontos altos e 5 baixíssimos. Vamos lá? Então, eu vou introduzir a agulha nesse elozinho daqui, tá? Introduzi, lacei o fio lá atrás, trouxe pra aqui e já trago ele fechando o ponto, tá? E não dou mais nenhuma laçada, só dou uma laçada pra fazer o ponto baixíssimo, certo? Então, vamos lá, mais uma vez. Fiz o primeiro baixíssimo, agora o segundo. Introduzo aqui no elozinho de trás da correntinha, laço o fio lá atrás, trago pra frente e já fecho o ponto. Segundo baixíssimo. Então, vamos para o nosso terceiro ponto baixíssimo. Introduzir a agulha aqui no elozinho de trás, igual a gente tava fazendo até agora. Sempre laço lá atrás e já trago o fio por dentro da correntinha, tá? Tudo do mesmo jeito. Introduzi a agulha, lacei, puxei e fechei o ponto, tá? Nós temos aqui 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. Vamos para o quinto, introduzi a agulha, lacei o fio e fechei, certo? 5 pontos baixos, ok? E vamos agora iniciar outra sequência de 5 pontos meio altos. Eu vou fazer com vocês também essa sequência. Agora, vamos para a sequência de 5 pontos meio altos, tudo do mesmo jeito. Lacei lá atrás, introduzi no elozinho de trás da corrente, lacei o fio, dei a altura e fechei o ponto. Gente, atentar sempre para contar, tá? Sempre tá contando esses pontos, porque é muito fácil a gente se perder. Então, no início, a gente vai sempre contando, tá? Tenho 1, 2, 3, lacei, introduzi, lacei, subi, lacei, fechei o ponto. No começo do trabalho ele fica meio estranho, né? Mas depois vai tomando forma, vai ficando muito bonito. 1, 2, 3, 4. Vamos para o quinto ponto. Pronto, 5 pontos meio altos. E agora, vamos iniciar novamente uma sequência de 5 pontos baixíssimos, tá? Isso tá bom ou ruim? Deixa eu ver. Agora, vamos para mais uma sequência de baixíssimos. Introduzo a agulha no elinho de trás, laço o fio, trago pra frente e já fecho o ponto. Um baixíssimo, 2 baixíssimos, 3, 4 e 5. Gosto sempre de ir arrumando assim, esticando, para eles ficarem todos acomodados, os pontos bem bonitinhos. E vamos iniciar mais uma sequência de 5 pontos meio alto. Lacei o fio, dei a altura, tirei os 3 elos da agulha. Lacei o fio,
Introduzi no elinho de trás da corrente, lacei lá atrás, trouxe pra frente, lacei novamente e tirei os 3 elos da agulha. Mais uma vez, lacei lá atrás, trouxe pra frente, dei altura e tiro os 3 elos. Gente, vou dar uma agilizada aqui no vídeo, que vocês já deu para entender. Quem não entendeu ainda, volta do início e começa toda a sequência até chegar no finalzinho, tá? No finalzinho aqui, eu volto com vocês. Olha só, meninas, tô finalizando aqui essa primeira carreira e deixei aqui os 2 últimos pontinhos, tá? Pra finalizar com vocês. Então, ó, percebam que nós não vamos usar o nozinho inicial, tá? Ele tá aqui, o nozinho. E nós vamos usar aqui as correntinhas de trás. Lacei, introduzi, lacei novamente, dei altura e fechei o ponto. E agora, no último elozinho de trás, lacei o fio, venho aqui no elo, lacei, dei altura e fechei o ponto, certo? Aqui tá o nosso nozinho e trabalhamos até o último elozinho da corrente, tá? Ó. Certo? Ficou assim nossa primeira carreira e agora nós vamos para a segunda. Para dar a subida da segunda carreira, nós iremos fazer uma corrente, certo? Girar pro outro lado, tá? Ó, tava assim, né? Fiz uma corrente, deixa eu voltar com a corrente. Fiz uma corrente e girei o meu trabalho. Vou trabalhar aqui atrás agora. Então, gente, vamos trabalhar a primeira carreira e a segunda da mesma forma. Então, comecei com pontos meio altos, a primeira carreira. A segunda também vai ser com pontos meio altos, certo? E agora, para iniciarmos, nós vamos fazer uma, 2 correntes. Vamos começar os pontos, né? Lacei o fio e venho aqui, ó. Nossa trancinha, ela tem 2 alcinhas, né? Então, agora nós iremos trabalhar na alcinha de trás da trancinha, certo? Então, temos essa alça e essa outra. Vamos trabalhar nessa alcinha de trás, tá? 2 correntinhas que eu fiz para dar altura e vamos começar a trabalhar. Introduzo a agulha na alcinha de trás da corrente, laço o fio lá atrás, dou altura e fecho o ponto, certo? Vamos lá novamente. Dou uma laçada, introduzo na alcinha de trás da corrente, ó. Temos um Vzinho aqui, aí na perninha de trás a gente introduz a agulha, laça, traz pra frente, laça e tira tudo. Certo? Aqui nós iremos fazer uma sequência de 5 novamente. Vamos continuar trabalhando com sequências de 5. Laçou o fio, introduzi ali atrás, lacei novamente, dei a altura do ponto, lacei e fechei. Lacei, introduzi a agulha aqui, ó. Lacei lá atrás, dei a altura, lacei e fechei. Mais uma vez, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4. E agora o 5º ponto. Introduzo a agulha, laço, dou a altura e fecho. Certo? 5 pontos meio altos. E agora, na sequência, já vamos iniciar 5 baixíssimos. Então, a mesma coisa, ó. Uma alcinha na frente e uma alcinha atrás. Eu pego essa de trás, laço o fio lá atrás e já fecho o primeiro ponto. Novamente, fecho 2 baixíssimos. Vamos pro terceiro. 3 baixíssimos. 4. Eita. Deixa eu ir mais pra frente, né? Acho que ficou fora da câmera. 4. E agora, introduzo aqui novamente e faço o último baixíssimo dessa sequência. Olha aqui. Certo? Sempre vai ficar nessas 2 primeiras, tá? Serão 2 carreiras com a mesma sequência. Na terceira carreira, aí muda. A gente vai começar com baixíssimo, aí a outra carreira, na quarta,
a mesma sequência da anterior. Sempre serão 2 sequências iguais, aí muda e mais 2 iguais. Vamos lá. No decorrer, vocês vão entender melhor, tá? Ó, 5 baixíssimos, agora lacei novamente e vamos iniciar carreiras de pontos meio altos. Introduzi, dei altura, lacei e fechei. Deixa eu soltar o fio aqui. Lacei, introduzi, lacei, subi, lacei e tirei os 3 elinhos da agulha. Lacei novamente, introduzi, lacei, dei altura e tiro tudo. 1, 2, 3. 3 meio altos, vamos para o quarto. E agora o quinto. Tô um pouquinho mais rápida agora, mas vocês já entenderam. E se não entendeu, volta o vídeo, assiste tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos iniciar mais uma carreira de baixíssimos. E vai ser a última carreira que eu vou fazer com vocês, tá, meninas? Dou continuidade até o final. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Tá certo? Segundo baixíssimo. Ó. Terceiro. Quarto. E quinto, certo? Vou dar continuidade em toda essa carreira e volto para mostrar a vocês como é que ela ficou. E a gente iniciar a nova carreira com a ordem inversa. Bom, meninas, finalizamos aqui a segunda carreira, tá? E eu voltei com vocês para fazer o último pontinho. Temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos meio altos. E o último ponto vamos fazer aqui nessa última correntinha, porque essa correntinha da lateral são as 2 primeiras que nós fizemos lá no início da carreira anterior, tá? Para dar a altura do ponto meio alto. Então, nem essa, nem essa. Nós vamos entrar nessa de cima mesmo, a última correntinha de cima. Ó, tá vendo aqui? Nós vamos pegar a alcinha de trás, como já vínhamos fazendo desde o início dessa carreira, tá? Introduzi a agulha aqui, lacei o fio lá atrás, trouxe pra frente, dei a altura e fechei o nosso último ponto meio alto, né? Terminamos aqui essa segunda carreira. E agora, para iniciar a próxima, que vai ser diferente, nós vamos fazer uma correntinha, né, para virar o trabalho. Fiz uma corrente e viro o meu trabalho. Viramos aqui o nosso trabalho e agora nós iremos iniciar essa carreira. Essa carreira vai ser diferente das 2 anteriores. Vamos começar com pontos baixíssimos, tá? Então, as 2 primeiras carreiras nós iniciamos com pontos meio altos e as 2 próximas serão com pontos baixíssimos. E na sequência, mais 2 com pontos meio altos. E aí, a gente segue. 2 carreiras inicia com pontos meio altos, 2 carreiras com pontos baixíssimos, tá certo? Então, essa daqui vai ser a mesma coisa da anterior. A gente vai trabalhar com sequências de 5, mas iniciaremos com os pontos baixíssimos. Então, eu já fiz uma correntinha para virar o trabalho. E agora, essa aqui é a nossa laçada. E aí, a gente pula essa e vem nessa daqui. Já começa fazendo o ponto baixíssimo. Introduzo a agulha na alcinha de trás, laço o fio e já fecho o primeiro baixíssimo. Vamos para o segundo, certo? Terceiro, quarto e quinto. Lembrando sempre de contar, tá, gente? Porque nesse princípio, né, quando a gente tá aprendendo ainda esse ponto, então é necessário que a gente conte mesmo, tá? Para não se perder, que é muito fácil se perder aqui, tá bom? Então, vamos agora para o meio alto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, vamos iniciar a sequência de meio ponto alto. Lacei o fio, introduzo aqui, ó, na correntinha seguinte, na alcinha de trás. Laço lá atrás, trago pra frente, dou a altura e faço o meu primeiro meio ponto alto dessa sequência. Lacei, introduzi, lacei novamente, dei a altura, lacei e fechei.
Lacei, introduzi, lacei novamente, dei altura, lacei e fechei. Tenho 3 pontinhos aqui, vamos fazer mais 2. Um, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos iniciar mais uma sequência de 5 baixíssimos e vamos seguir por toda essa carreira, tá? E aí, quando finalizar, eu venho de novo com vocês. Bom, meninas, voltei aqui com a nossa última carreira de pontos baixíssimos. Vamos iniciar aqui agora o primeiro baixíssimo dessa sequência. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Vamos fazer o quinto novamente aqui com vocês, espera aí. Quatro. E o quinto, tá vendo? Aqui a última, o último Vzinho, certo? Essa aqui é a subida da carreira anterior. E aqui é o último Vzinho que a gente vai fazer o último ponto. Baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha para subir, para virar o trabalho. E vamos girar o nosso trabalho. E nessa carreira, mais uma vez, iremos começar com pontos baixíssimos. E vamos seguir por toda ela, intercalando entre baixíssimos e meio alto, baixíssimos e meio alto, da mesma forma, tá? Essa aqui é a nossa laçada, que tá na agulha, e a gente tem aqui a primeira correntinha, e vamos inserir a agulha aqui, ó, nessa segunda, tá? A laçada, a primeira corrente, na segunda, na alcinha de trás da correntinha, é que a gente vai introduzir a agulha, laçar e fazer o primeiro ponto baixíssimo, certo? E aí, agora a gente vai dar a sequência. 2, 3, 4 e 5, certo, meninas? Então, agora a gente vai continuar do jeito que eu expliquei anteriormente e no final eu volto com vocês, tá bom? Vamos iniciar agora a última carreira de ponto baixíssimo. Ó, meninas, fiz aqui 1, 2, 3, 4 e agora vamos para o quinto baixíssimo dessa carreira, tá? É o último pontinho. Fechei. Vou fazer uma correntinha para virar o meu trabalho. Giro o trabalho e agora vamos fazer mais 2 carreiras com sequências iniciando com ponto meio alto, tá? Então, essa próxima agora, vamos começar com pontos meio altos. A seguinte, novamente, vamos iniciar com pontos meio altos e vamos intercalando. Como eu falei para vocês, de 2 carreiras a gente inicia com ponto meio alto, 2 carreiras inicia com ponto baixíssimo. Eu acho que deu para vocês entender até aqui. Se não deu, vocês voltam o vídeo, né? Essas aulas online a gente tem essa flexibilidade, né? Iniciar, voltar o vídeo, começar tudo de novo. Então, vou dar continuidade aqui quando chegar no final, eu volto com vocês. Bom, maravilhosa, chegamos aqui na semifinal da nossa clutch e eu vim fazer algumas considerações com vocês, né? A gente tem que cuidar, no meu caso, né? Eu acho que a peça fica muito mais bonita se a gente tiver o cuidado de prestar atenção. Se iniciamos com pontos meio altos, né? A primeira carreira, a última carreira da peça também iniciar com pontos meio altos e finalizar com meio altos. Por quê? Porque quando a gente for fazer esse fechamento, vai ficar muito mais bonito, tá bom? Quando a gente for fazer o fechamento da bolsa. Outra coisa que eu quero ressaltar para vocês é o tanto que essa trama é bonita, tanto de um lado quanto do outro lado, tá? Eu escolhi fazer do lado de cá, né? Esse lado que tem essas, vamos dizer assim, essas ranhuras, né? Então, eu vou fazer desse lado. Então, a minha bolsa vai ter essa trama aqui aparente, certo? Mas ficaria muito bonita do lado de cá também, que eu... Enfim, vamos lá para o fechamento. Como eu quero que essa bolsa
fique com esse lado aqui pra fora, então eu vou fechar ela do outro lado, do lado avesso, certo? Então, no caso, eu vou querer que essa fique pra fora. Então, eu fecho ela do lado avesso pra quando eu desvirar, ela ficar do lado que eu quero, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu vou fechar ela desse jeito aqui, tá? E vou colocar a parte das ondas, né? As ondinhas da lateral, uma nivelando com a outra, tá? Então, a de um lado, a ondinha de um lado, paralela à onda do outro lado, certo? Ó, serão duas ondinhas aqui e duas ondinhas aqui. Então, é aqui que eu vou fazer o fechamento da bolsa, ok? Ó, gente, escolhi o lado. E aí, eu não finalizei, tá? Eu não finalizei a clutch, não fiz o arremate desse fio, porque eu vou utilizar ele já pra fazer essa lateral, ok? Então, vou deixar aqui uma ondinha paralela à outra e vamos começar a costura. Essa costura, eu escolhi fazer ela com pontos baixos, tá bom? Acho que fica melhor para esse modelo de bolsa, dá uma largura bacana aqui na lateral, tá? Outra coisa, para as duas laterais ficarem iguais, se vocês se sentirem mais seguras, é bacana contar os pontos, tá? Eu aqui no olhômetro já consigo identificar e fazer, mas é uma questão mais de costume. Mas como vocês provavelmente não vão ter o costume de fazer essa peça, né, agora no início, então é bom que contem os pontos para poder ficar as duas laterais iguais, ok? Eu já contei aqui as minhas e deram 22 correntes, então do outro lado eu vou ter que ter uma diferença de 22 também. Mas aí depende da quantidade de pontos que vocês fizeram e cada trabalho tem suas especificações, né? Então, vamos lá. Ó, gente, e aqui no último pontinho que nós fizemos, eu finalizo também com uma correntinha, tá? Igual fizemos em todas as carreiras. Finalizo com a correntinha, vem fazer a lateral. E vou tirar a agulha daqui e vamos começar. No primeiro ponto, do lado de cá, vamos alinhar bem as duas laterais, né? Que elas fiquem paralelas, os pontinhos, para não ter erro, tá? E ficar tudo bem feitinho. Então, nós vamos aqui, ó, introduzir a agulha no primeiro ponto, meio alto, certo? E aqui nesse elozinho de trás. Introduzir ali no elinho de trás, laço o fio que tá vindo do novelo, trago aqui por dentro e faço um ponto baixo, certo? E aí, nós vamos seguindo, introduzindo a agulha sempre na correntinha, tá? Embaixo das duas alcinhas da correntinha, ó. Pego a corrente toda de um lado, a corrente toda do outro lado, laço o fio lá atrás, trago pra frente e fecho mais um ponto baixo. E aí, vamos seguir por toda a lateral da bolsa, certo? Pegando sempre nas duas correntinhas de um lado e nas duas do outro lado, certo? Lacei o fio, trouxe pra frente, dei a altura e fecho o ponto baixo. E vamos seguir por toda essa lateral. Se vocês se sentirem mais seguras, podem contar esses pontos aqui também, porque vão fazer, aí vocês vão espelhar desse outro lado a mesma quantidade de pontos, ok? Então, vamos lá. Introduzi a agulha, lacei o fio, lacei novamente e fechei. E vamos seguindo. Cavalaria passando agora, para cumprimentar vocês. Vamos lá. Agora, vamos começar nas correntinhas dos pontos baixíssimos. Ó. Muito fácil esse fechamento, gente. E fica uma largura ótima na bolsa, né? Fica uma largura excelente da clutch. Ó, dei a altura, lacei, fechei. Ó. E vamos trabalhar por toda essa lateral.
poderia fazer também com baixíssimos, tá, gente? Essa lateral aqui. Mas eu acho que fica melhor com o ponto baixo na questão da largura da lateral mesmo, tá? Mas com baixíssimo também daria certo. Ó, chegamos aqui no final, ó. Introduz aqui. Tem mais um pontinho aqui, ó, mais uma duplinha. 1 e 2. Pronto, finalizamos. E depois que finalizamos aqui, né, vocês provavelmente contando aí todos os pontos. Depois de finalizado, a gente vai cortar o fio e fazer o arremate aqui por entre os pontos, tá? Aqui tive 16 pontos nessa lateral. Não é bom vocês se guiarem pela minha, porque dependendo do fio, da quantidade de carreiras que vocês fizeram, vai alterar aqui a quantidade de pontos que vocês vão fazer o fechamento, tá? A minha deu 16 pontos, ok? Então, eu vou puxar um pouquinho essa alcinha, vou cortar pra gente fazer o acabamento desse lado. Ó, puxei por aqui. E vou pegar esse fio e vou fazer o acabamento aqui por dentro da peça, tá? Um acabamento invisível, que não fique à mostra. Ó. Como é também dentro da bolsa, né? Também não vai ter tanto impacto se ficar um nozinho alguma coisa. No caso de vocês quererem deixar algum nozinho à mostra, tá? Vai ficar aqui escondidinho, que esse aqui é o lado avesso da bolsa, certo? Então, a gente vai pegar, ó, eu gosto de fazer o seguinte. Passar por entre um pontinho aqui e introduzir a agulha por dentro do elinho que se formou. Antes de puxar todo o fio, eu já pego esse elinho aqui, ó, introduzo a agulha fazendo um nozinho, certo? Para ficar bem firme essa bolsa e esse fiozinho não soltar. Ó, tá vendo aqui? Fica um nozinho bem discreto. E depois de fazer esse nozinho, eu gosto de ir passando o fio por entre os pontos, tá? Então, aqui, ó, eu venho com a agulha de tapeceiro. Como eu falei pra vocês, não é necessário, tá? Eu gosto muito de trabalhar porque eu acho mais prática com essa agulha. Mas que pode ser, tranquilamente, pegar uma agulha de crochê menorzinha e passar por aqui. Deixa eu pegar uma pra mostrar a vocês. Ó, pego uma agulhinha de crochê menor e passo aqui por dentro dos pontos. Deixa eu ver aqui. Essa aqui nem tá tão pequenininha, mas dá pra fazer também, ó. Passei ali, envolvo o fio aqui e trago o fio por entre os pontos. O ideal é que, se for trabalhar com agulha de crochê nesse passo, seja uma agulha mais fininha, tá, gente? Ó, tiro aqui e vou passando por todos os pontinhos. Eu vou fazer isso com a minha agulha de tapeceiro, que eu acho que agiliza o processo, tá? Mas tem pessoas que acham bem mais prático com a de crochê mesmo. É uma questão de costume. Ó, vou passando aqui por entre os pontos. A agulha. Trazendo o fiozinho. No final de tudo, a gente corta esse fio e pode finalizar com um pinguinho de cola, tá? Tem gente que fica mais segura também. Se botar um pinguinho de cola, eu não vou colocar. Até porque não tô com cola aqui no momento. Mas a gente colocaria um pinguinho aqui no último fio, tá? Mas tá tudo bem acabado, nozinho ali no começo, pra deixar a bolsa mais firme e mais segura, né? Que esse nozinho, que esse fio não vai sair correndo por aí e abrindo nossa bolsa. Pronto, agora nós vamos passar para o outro lado, fazer o mesmo processo, certo? Eu vou mostrar o início e depois eu vou seguir para o fecho. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar o vídeo e ver o primeiro passo do lado de cá, tá? Ó, passo a agulha aqui por dentro da primeira correntinha do trabalho, da lateral. Passei e venho na correntinha do lado de lá, certo? E aí, vou tecer aqui pontos baixos. Pego o fiozinho aqui, trago ele para o lado de cá e começo a tecer os pontos baixos, certo? A gente já pode, se quiser, fazer o arremate desse fiozinho aqui, dessa sobrinha. Então, a gente deixa ele aqui, ó, encostadinho
E vamos pegando uma trancinha de um lado, uma trancinha do outro lado. Ó, passo o fiozinho que veio, que é a sobrinha, por cima da agulha, laço o fio que vem do novelo e trago ele aqui pra frente, dou altura e fecho um ponto baixo. E vou seguir por toda a lateral, sempre lembrando de arrematar esse fio aqui, tá? Ó, então, peguei em uma correntinha de um lado, nas duas alcinhas da corrente, nas duas alcinhas da corrente do outro lado, e lacei o fio lá atrás, trouxe pra frente, dei altura e fechei mais um ponto baixo. Nesse lado aqui, a minha tem que dar 16 pontos baixos, né? Pra fechar e os dois lados ficarem iguais. Eu vou dar continuidade e aqui no final eu digo a vocês se deu certo. Bom, meninas, finalizei aqui, certo? O último pontinho, cortei o excesso do fio e agora eu vou fazer o acabamento aqui por entre os pontos, tá? E assim que eu terminar, eu volto pra gente colocar, virar ela do lado certo e colocar o fecho. Pronto, finalizamos aqui a costura dos dois lados e agora nós vamos virar a bolsa do seu lado certo. Vamos lá, com cuidado para não amassar. Vamos ver se ela ficou linda. Arrumando tudo. Olha aqui, meninas, ondinhas como ficam bonitinhas. Se a gente respeitar essa costura, sabe, com o modelo da bolsa, respeitar as ondinhas, ela vai continuar com o mesmo padrão na lateral, ó. Certo? Olha aqui como fica bonita. Lembrando sempre de arrumar toda a costura, toda a bolsa, que aí ela vai tomando forma com a ajuda das nossas mãos. Olha aqui, que linda. Agora, nós vamos colocar o fecho, né? Vamos fazer o acabamento aqui também, que eu deixei passar. E volto pra gente colocar o fecho. Bom, meninas, agora vamos aplicar o fecho da bolsa. Eu escolhi esse fecho aqui, certo? Ele vem com essas 3 partes e mais 2 parafusos. Mas, se eu fosse colocar ele da forma que é pra ser, né? Que é assim, a outra parte aqui, essa outra encaixa aqui, certo? Eu teria que ter um furinho na peça. Mas como não é o caso, né? Essa peça tem que passar aqui por dentro. Então, eu teria que ter um furinho aqui pra poder ele passar. Mas como eu não tenho, então eu vou improvisar, tá? Eu escolhi esse fecho, eu quero usar ele e vou improvisar ele pra ele ficar aqui na pontinha da peça, certo? Que quando eu aplicar essa outra pecinha aqui, ele vai encaixar e vai fazer o fechamento, certo? Então, vamos lá, eu vou mostrar a vocês qual foi a forma mais fácil que eu encontrei de aplicar esse fecho na bolsa. Então, eu vou unir já aqui as duas partes. E vocês vão desculpando. Barulho de martelada aí, mas eu tô ilhada de construção aqui ainda, tá, gente? Então, além da construção aqui na minha casa, tem o vizinho de trás, o vizinho da frente e o do lado. Veja bem, pronto, tô colocando os parafusos aqui. Eu não tenho chavezinha, então eu vou improvisar aqui com a faquinha, tá? Quem nunca, né, gente? Mais prático também. Eu vou medir aqui a lateral, certo?
Vamos ver aqui quanto é que ela ficou de largura. Ela tá medindo aproximadamente 20 centímetros de largura. E aqui o meio dessa bolsa vai ser aqui. 10 centímetros é bem aqui. Certo? Então, as duas peças já estão unidas aqui, ó. E agora, eu vou passar um fio por aqui, ó. Pelo meio da peça, entre uma pecinha e outra. Certo? E feito isso, eu vou encaixar aqui, ó. Vou encaixar onde eu quero. Depois, eu dou um nozinho e vou conduzindo esse fio pra esconder, certo? Mas é basicamente isso. Passei o fio aqui, ó, por dentro. Venho aqui no local que eu quero aplicar. E vou passar o fiozinho aqui por dentro, tá? Vou conduzir esses fios aqui por dentro dos pontos. Vai ser melhor tirando ele daqui. Então, eu já venho com minha agulha de tapeceiro. Gente, essa é a forma que eu encontrei de aplicar esse fecho, tá? Mas, se vocês aí acharem uma forma melhor, vocês aplicam do jeitinho de vocês e depois voltam aqui nos comentários para me contar qual foi o melhor jeito que vocês encontraram para aplicar esse fecho. Combinado? Ó, passei aqui. E agora, outro lado. Aqui por entre os pontos também. Levo ele lá pra trás. Ó, certo? E aí, como eu tinha mostrado a vocês, eu vou encaixar aqui o fio de malha no meio da peça. E vou puxar aqui, ó. Ó, encaixei ele e puxei. Deixa bastante firme, tá, gente? Pra esse fecho nem sonhar em sair do lugar. Ó, tá vendo? Puxar mais. E agora, eu vou trazer o fecho, as duas pontinhas do fio, eu vou trazer aqui para o meio para poder dar um nozinho, tá? Porque se eu der um nó aqui, vai ficar um nó bem aparente. Eles estão bem distantes, né? Estão paralelos, mas estão bem distantes um do outro. Se eu der o nó, vai ficar muito aparente. Então, eu vou, mais uma vez, por entre os pontos, conduzir cada lado desse, certo? Eu venho por aqui, ó, para que esses dois fios se aproximem. Certo? Agora, as duas pontinhas estão assim, ó, bem pertinho. Deixa eu puxar mais. Ó, tá vendo aqui? Aí, eu olho, né? Puxo aqui atrás. Olho qual é o lado que tá precisando que puxe mais, ó. Certo? Tá bem centralizado e tá bem firme. Eu nem dei o nó ainda e ele já tá firme. Agora, eu vou fazer o nozinho aqui, ó, bem firme também. Certo? Esse primeiro nó é o mais importante, para que não fique nenhum espaço aqui, né, entre o fio de malha que a gente acoplou, digamos assim, aqui na pecinha. Então, a gente precisa que ele fique bem firme para poder ficar aqui sem estar aparente, né, essa emenda. E aqui o primeiro nozinho é o que a gente tem que apertar bastante. Pronto, firmei tudo aqui, vi que tá ok. Então, vou para o segundo nozinho. Aperto bastante também. E aqui ele já tá super firme, tá, gente? Super firme mesmo, sem perigo nenhum. Se eu der outro nó, eu acho que ele vai ficar muito à mostra. Então, vou esconder o fiozinho de um lado pra cá, esse outro pra cá. E aí, a gente vai conduzindo ele por aqui e tem cuidado pra que ele não vaze aqui, ó. E fique à mostra, tá? Senão vai ficar feia a nossa peça. Então, acabamento é tudo, né, gente? Vocês têm que prestar bem atenção nisso aí. Ó, mais uma vez, se eu passar o fio aqui, ó, ele vai ficar mostrando.
Aqui é a agulha, mas é por onde vai passar o fio, então aqui não fica legal. Então, eu tenho que ver o melhor lugar. Ó, passei aqui. Vou terminar de conduzir esse fio aqui. Esse outro eu vou passar aqui e volto com vocês pra gente finalizar o fecho, tá? Pronto, meninas, finalizei aqui essa parte do fecho, tá? Só fiz conduzir os fios aqui no centro da bolsa. E agora é só, como a gente já vinha fazendo, cortar os excessos. E se vocês quiserem, finaliza com pinguinho de cola. Mas eu não vou fazer esse passo, tá certo? Agora, vamos ver aqui onde é o centro. E vamos aplicar essa outra parte da peça, tá? Ó. Aqui, mais ou menos. Só fechar. Ver se vai ficar ok, ó. Ai, que linda. Só eu amei, gente. Tô achando muito linda essa clutch. Eu vou finalizar ela agora bem centralizado. Eu vou... Opa! Tirar essa parte e vamos fixar bem essa parte de baixo aqui dentro, tá? Ela tem 2 ganchinhos, como vocês já tinham visto. Ó. Vou virar aqui. Ó, essas 2 perninhas, certo? Então, com a ajuda do alicate, eu sempre coloco essa fitinha crepe, porque essa fita, ela ajuda a não desgastar o dourado das peças, né? Nessa peça aqui não faz muita diferença, porque vai ficar dentro o acabamento, mas se for uma peça que vai ficar externa, faz toda a diferença colocar a fitinha crepe, tá? Nas pontas do alicate. Então, ó, peguei aqui e vou virar pra dentro, pra ele ficar bem firme. Vira um lado. É bem fácil a gente se machucar com essas pecinhas. Girei, como é que tá aqui? Certo. Ó, eu costumo fazer assim, com o alicate, pra ficar bem viradinho. Pra esse ferrinho não ficar pra fora, tá, gente? Pra não machucar a mão da cliente. Ó, meninas. Ó, tá vendo? Ele tá bem firminho. Agora, vamos arrumar novamente a bolsa. Vocês percebem que eu sempre friso essa questão de arrumar com as mãos, né, gente? É muito importante pra dar forma à nossa peça. Agora, meninas, é só a gente fechar a nossa bolsa e ver, né? Dar aquela velha conferida pra ver se ficou tudo lindo. O que é que vocês acharam, meninas? Eu tô achando ela perfeita. Achei que a cor ficou linda. Essa cor areia é muito chique, né, gente? Quem quer um visual aí mais elegante, ela tá muito linda. A trama dela também é muito bonita. E eu amei essa bolsa com esse fecho. E aí, gente, como eu tinha falado pra vocês anteriormente, se vocês quiserem colocar argolas articuladas na bolsa pra, de uma clutch, ela passar a ser uma bolsa tiracolo, fica lindo também, tá? Eu quero a minha como uma clutch, né, que é a proposta inicial, mas vou querer essas opções às clientes também, que elas, se elas quiserem agregar as alcinhas pra deixar a bolsa tipo baguete também, acho que fica linda tipo baguete. Então, é só colocar as alças, né, articuladas e colocar a corrente. Deixa eu aproveitar o gancho para mostrar a vocês como é que faz para usar a alça de várias formas, né? 3 formas aí no mínimo, tá? Então, vamos colocar aqui as argolinhas articuladas, certo? E aí, pra gente utilizar essa mesma alça como transversal, tiracolo, baguete, é só a gente faz o seguinte, coloca um aqui, certo? Uma alcinha aqui dentro. A outra ponta da corrente, a gente vem, coloca aqui por dentro da alça, passa por aqui e engata no mosquetão do lado de cá. Deixa eu ver, pronto. E aí, nós temos 2 modelos de bolsa, né? 2 no mínimo, porque dá pra usar compridinha, transversal, a tiracolo. E, como eu falei pra vocês, eu acho que ela baguete vai ficar lindíssima. E aí, meninas, tá aprovada essa aula? Vocês gostaram?
Eu amei a Clutch Ripple, espero que vocês também tenham gostado, tanto do modelo como de produzir. Eu acho uma bolsa super fácil de produzir. É só um pouquinho criteriosa, mas quando a gente aprende a trama, a gente vai-se embora e no instante termina. E aí, quero saber de vocês, quero que vocês me contem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se atendeu às expectativas e Se eu te ajudei de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like. um beijinho e até a próxima!